Esse meu pronunciamento de hoje, ele tem como base e inspiração alguns artigos já publicados em jornais, principalmente a opinião do Consórcio de Governadores do Sul e do Sudeste brasileiro, publicado na Folha de São Paulo, um artigo da Maria Alice Setúbal, também publicado na Folha, Paulo Rebelo, também um artigo muito bem feito, publicado no Estadão, e algumas opiniões minhas isoladas também fazem parte desse coro que fundamenta o meu pronunciamento de hoje. Também gostaria que, antes de iniciar, mandar um abraço para o Cid Gomes, está convalescendo de um atentado. Esperamos que ele recupere o mais rapidamente possível. Ficamos muito felizes por ele ter resistido a toda essa situação dramática que o país consternado ouviu e um confronto desnecessário. O Brasil vive um momento de transformação, desafio da preservação da democracia. Precisamos de mais convergências e, por isso, o nosso país não pode caminhar dividido e desigual. Uma democracia pressupõe o espaço de diálogo. E os governantes, com suas reformas, não parecem estar preocupados com a redução da desigualdade. Isso deveria preocupar a todos nós. Hoje, nosso drama desenhado é, de fato, a imensa desigualdade existente em nosso país, que chega a nos humilhar a todos. É importante a gente se preocupar, porque a desigualdade é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer hora e deixar consequências desastrosas para ricos e para pobres. Como falei, a desigualdade humilha. A sucessão de crises dos últimos anos nos levou a uma profunda redução do crédito em diversas fontes do país, associada ao baixo crescimento estrutural da economia, com estados e municípios com suas contas desequilibradas e sem perspectiva de ajuste nos próximos anos, além do desalento e da desigualdade social ampliada. A desigualdade é injusta demais, porque promove a concentração da renda e cria imensos espaços e distâncias entre as pessoas. E ninguém neste país poderá ter orgulho de ser brasileiro quando se convive com a miséria absoluta ao lado. Assim, quando os países enfrentam desigualdade maior, isso prejudica não só o desempenho econômico de todo o país, como também seus níveis de educação e de saúde. O vocabulário é o de sempre. As frases de efeito são as mesmas: ajuste fiscal, reformas estruturais, ciclo de confiança, crédito, melhorar a qualidade da educação. Isso todo mundo sabe na teoria. Mas agora chegou a hora de fazer, efetivamente, de pôr a mão na massa, deixar de conversa bonita e agir. Estamos vendo alguns enfrentamentos no país. Greves, mais greves, as corporações pressionando por melhores salários, quando muitos estados estão quebrados, como, por exemplo, Minas Gerais, infelizmente. Mesmo assim, a Assembleia Legislativa daquele estado aprovou melhoria de salários para algumas categorias, que este mesmo estado ainda não pagou o 13º salário dos seus funcionários. Ficamos sem entender, quando é o momento de sacrifício de todos, acontece um precedente como este, que pode ser capaz de deflagrar uma onda de desordem nacional. Precisamos acelerar a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos, que tem que ocorrer em bases sustentáveis, regionalmente equilibrados, social e ambientalmente justas. Vamos deixar nossos empresários trabalharem. Vamos deixar de atrapalhar quem produz. Será necessário, portanto, consolidar no Brasil um ambiente institucional e político estável, propício aos negócios e voltado ao aumento da produtividade,
do nível de emprego e da competitividade da economia. O Brasil está travado e tira do povo o dinheiro bom, que sai do bolso de famílias e empresas para alimentar o gasto federal, para pagar despesas obrigatórias que não cabem mais na pesada carga tributária brasileira. O orçamento da União não cabe tanta despesa. E, na soma geral, falta recurso para investimento, para investir no que precisa, principalmente na educação, na saúde, na segurança pública. É um jogo de xadrez terrível conciliar os gastos obrigatórios, cada vez maiores, com os gastos discricionários, que são passíveis de cortes. O governo é gestor de um orçamento 95% congelado por obrigatoriedades. O que sobra para cortar são restantes 5% ou menos, que são justamente os gastos mais prementes, as despesas mais produtivas, pois representam investimentos em infraestrutura, a conta de luz da universidade, a gaze do hospital, o lápis na escola. É preciso que o governo brasileiro tenha coragem de fazer as mudanças necessárias e enfrentar com bons argumentos o que sempre se beneficiariam do dinheiro público. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos e na Alemanha, que tiveram coragem de promover ajustes fortes para destravar suas economias em períodos após grande recessão, mesmo colocando em risco as popularidades. Eu fico satisfeito, porque estou vendo que o governo atual, o governo Bolsonaro, já remeteu para o Congresso inúmeras reformas, em 5 ou 6 em andamento, que estão aqui para análise do Congresso. Isso é extremamente importante, a coragem de esse enfrentamento necessário que o Brasil deve ter. Mas por que o Estado brasileiro não produz o que é preciso? Que maneira é esse crescimento sustentável? Francamente, eu não sei a hora, não há de demorar, um trabalho rigoroso em cima da folha de salários para todos os poderes, para estudo das inconsistências existentes, dar uma enxugada geral. Caso seja suficiente, caso não seja suficiente, será necessário um corte linear de salários e outros gastos. Porque do jeito que está o Brasil, não precisa de presidente, e sim de um gestor de recursos humanos. Senhor presidente, aqui eu falo de experiência própria, lá no nosso governo do Estado de Rondônia, junto com o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, nós contratamos, com o apoio de todos esses entes, a Fundação Getúlio Vargas, para debruçar sobre a folha de salário do Estado. De imediato, eles detectaram 14 inconsistências. 14 inconsistências que foram cortando, deu até gente armada lá no Departamento de Recursos Humanos, onde cuidava da folha, para agredir o chefe dos serviços e ameaçar. Mas não ficaram só nessas 14 inconsistências lá no Estado. Quando eu saí do governo, já tinha 45 inconsistências na folha de salário, pagando de uma maneira desnecessária e ilegal. Então, esse debruçamento sobre a folha de salário minucioso de toda a estrutura do governo federal e dos governos estaduais, ela só por si só gera uma economia muito importante. O Brasil é tudo. Todos os poderes estão dentro do Orçamento Geral da União, todos os poderes. Não há milagres. Chegou a hora de cair na real, parar com as construções de prédios desnecessários, palácios nababescos, obras reluzentes. Deixe isso para quem pode fazer. No caso, os Emirados Árabes, lá em Dubai, cidades chinesas, países que fizeram seus deveres de casa anteriormente. E terminar, fundamentalmente, as obras inacabadas. É vergonhoso ter tantas obras inacabadas. Onde aqui, eu não lembro quem foi o senador que abordou esse tema,
não sei se foi o Dário Berger ou outro colega, que apresentou as estatísticas das obras inacabadas no país. É realmente uma situação vexatória para o país. Fazer obras grandiosas, atual, e deixar obras essenciais, como as creches. Tem muitas creches inacabadas no Brasil. Temos que envolver a sociedade civil organizada em busca de ações voltadas para a expansão das capacidades e geração de soluções novas. O governo sozinho não dá conta. Dá atenção à primeira infância, à segurança pública, ao meio ambiente, ao empreendedorismo inclusivo, ao desenvolvimento urbano, à democracia. Então, que essas ações efetivas de conjugar para fazer frente a essas e outras necessidades, que agendas impulsionar para a requalificação da vida política e democrática do nosso país, como atualizar os meios de ação coletiva entre a sociedade, empresas, universidades, setor público para avanços comuns. Em tempo de desalento, a saída é buscar as referências inspiradoras. Ninguém inventa tudo, a gente copia muita coisa mais fácil, onde deu certo, traz para cá, dos estados, dos municípios. Isso é muito importante. Para o Brasil próspero e consolidado em bases sólidas, é necessário a retomada imediata dos investimentos em infraestrutura. Pontes, estradas, são necessárias, ferrovias, para escoar a produção do Centro-Oeste, Tocantins aqui, do Rondônia, do Piauí, da Bahia, né? Toda essa produção sai num meio de transporte caro, que é o meio rodoviário, que é realmente dispendioso. É preciso chamar todo mundo para dentro do Brasil, todo mundo é importante, todos são importantes. Aceitar a participação da sociedade civil. Não tem essa de ficar governo sozinho. O governo sozinho não existe. O que existe é o povo brasileiro, o empresário, o dono do hotel, o dono do bar, o dono do boteco, enfim, todo mundo que produz, que gera emprego, que contrata. Esse é o Brasil que a gente precisa chamar para dentro. Também é oportuno agregar o conhecimento das pessoas atuantes nos meios comunitários. Tem tanta experiência boa nas favelas, nos bairros pobres, se virando, criando alternativa de sobrevivência com dignidade em suas comunidades. As organizações da sociedade civil, como é que a gente pode deixar de lado a estrutura das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, das comunidades todas, né, de uma Irmã Dulce, né, de uma Zilda Arnes, enfim, essas pessoas benfeitoras do Brasil, que trabalharam e dão um resultado incrível. Para encerrar a conversa, eu como médico, se você me perguntar no meu tempo, eu me formei em 75 lá em Goiás, no UFG de Goiás, se me perguntar nesses 40 e tantos anos qual foi o maior feito da medicina no Brasil, a gente pode pensar, é uma cirurgia que abre o crânio, é uma cirurgia que faz um transplante de coração, é um transplante de fígado, tudo isso é importante. Mas, para mim, foi o soro caseiro. O soro caseiro e a multimistura que a Zilda Arnes fez com a pastoral da Igreja Católica, subindo morros com voluntários. Olha, senador Cajuru, quando eu iniciei minha profissão lá em Rondônia, eu pegava crianças desnutridas que era difícil recuperar, e desidratados, que era difícil recuperar. No decorrer do tempo, com a pastoral, com o soro caseiro, tão simples, 1 litro de água, uma colherzinha de sal e açúcar, e oferecendo à criança com diarreia e vômitos, nós passamos a não ter essas desidratações tão graves, essa mortalidade infantil que era altíssima no Nordeste e no Norte brasileiro, que reduziu hoje a níveis aceitáveis, né? Ainda altos, mas a gente pode ainda reduzir mais. Mas foi a Zilda Arnes, com seu trabalho, que promoveu no Brasil. Como é que a gente pode deixar esse povo de lado? Como é que eu posso falar que esses brasileiros não servem para ajudar o Brasil? Isso é uma falta de bom senso. Nós temos que abraçar todos. Venham, Brasil, venham todos ajudar o nosso país, de braços abertos, com suas experiências, não é? Com suas participações ativas, voluntárias, né? Sem remuneração, que muitas delas fazem assim. A mudança para melhor dependerá da nossa capacidade de integrar o aprimoramento da democracia, reduzir a desigualdade, combater a mudança do clima,
temas-chave do mundo contemporâneo. A transformação é possível porque há conhecimento e há tecnologia. O problema, entretanto, é mais político do que técnico, é mais analógico do que digital. Dependemos de decisões tomadas a partir das relações políticas e sociais. O que é importante fazer para melhorar a situação do Brasil? O que é importante? As grandes reformas são importantes? São importantes. A reforma tributária é importante? É importante. Tudo é importante, não é? Mas não somente elas, Nós precisamos também das pequenas e médias reformas. Precisamos das mudanças de comportamento das pessoas, da formação profissional dos jovens, não é? Da abertura comercial do nosso país, deixar de ser tão fechado e tão protecionista. Enfim, temos que entender que o Brasil não é só uma pessoa, o presidente responsável por tudo, mas todos nós, nem só os ministros, mas todos nós, mas todas as entidades, todos os cidadãos brasileiros assumirem atitudes positivas. Senhor presidente, eu vou saltar aqui uma página para fazer o fechamento, não é? Nunca é demais lembrar que foi com essa amplitude e essa vitalidade social que geramos todos os avanços acumulados até aqui. Não é o que a gente esperava hoje, ser assim economicamente, educacionalmente, enfim, os índices de violência, não é o que nós esperávamos chegar hoje, né? E também a falta de dinheiro para investimento. Mas chegamos, demos uma melhorada no cenário das cidades, não é? Mas movida por essas experiências, identificamos e trouxemos à tona limite desses avanços. Nós estamos nos limites desses avanços a cada momento. Somente com elas poderemos encontrar os caminhos para superar esses limites ruins do atraso, da politicagem, das atitudes não republicanas, e nós tomarmos um rumo do desenvolvimento econômico, social, da sociedade que precisamos ter e que podemos ser. E eu, como sempre aqui, falo com muita frequência na educação. Eu sei que é importante tudo isso, mas nessas grandes reformas que estão aqui hoje, que tem as comissões para debater, se a gente não trabalhar efetivamente a melhoria da educação do Brasil, a gente não consegue esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento bacana, porque como é que pode ter muito dinheiro, muito recurso, melhorar tudo se o pessoal não está preparado para o trabalho? É muito difícil os jovens serem chamados para dentro, para o primeiro emprego, para trabalhar logo, que os índices de desemprego dos jovens até 25 anos é brutal no Brasil. Eu nem sei a estatística exata, mas é muito, muito grande. Então, a gente precisa movimentar o nosso país, do nosso jeito, não é? Mas temos que ter, antes de tudo, essa criatividade, esse espírito de abertura, essa aceitação de todos. Assim, senhor presidente, como só somos nós dois hoje aqui, no plenário, eu estou encerrando meu discurso, saudando o povo brasileiro, saudando todos aqueles que gostam de carnaval, que vão para divertir bastante. O carnaval é muito bonito, é uma festa nacional, ela é multiplicada para o mundo todo, com a cara do Brasil, atrai muito turista, movimenta muito dinheiro, os músicos trabalhando, os grandes cantores, as costureiras, os que promovem as escolas de samba, com sua criatividade, a sua elegância, cada ano superando o outro ano, é coisa rara, preciosa, é um encanto. Mesmo quem não gosta de ir para o samba, para a folia, ele fica em casa da televisão, ele gosta de ver, a beleza de tudo aquilo, aquele ritmo, aquela escala de tempo dos desfiles em São Paulo, aquele desfilaço em Recife, lá em Salvador, o povo atrás do trem elétrico, é Ivete Sangalo cantando, é Gilberto Gil, é Caetano, são os sambistas anônimos, é o povo brasileiro festejando. Essa manifestação é de felicidade. Agora falta nós fazer a nossa parte, para amparar realmente esse povo alegre, esse povo bonito, esse povo festeiro do Brasil,
que precisa de nós todos, especialmente do Senado, da Câmara dos Deputados, dos ministros da República, dos prefeitos queridos, dos governadores brasileiros. Era só, senhor presidente.